Espero que todos estejam bem. Nós hoje vamos dar seguimento aí à disciplina de empreendedorismo com o módulo 2, no qual nós temos aí por objetivo proporcionar aos alunos conhecimentos sobre os conceitos do plano de negócio, as etapas que o compõem e as condições para desenvolvê-lo. Nós vimos aí, gente, no módulo 1, os conceitos iniciais do que é ser do que é ser empreendedor, do que vem a ser empreendedorismo, quais são as características que esse empreendedor tem, o que difere esse empreendedor de um empresário. E então, gente, nós conseguimos ali um pouco de conhecimento para darmos seguimento. Nós vimos quem é a pessoa, como que é o processo de criação de ideias e agora, lembra que o processo empreendedor, inicialmente eu tenho a criação de ideias e depois eu tenho que verificar as análises de oportunidades, os cenários de mercado e, posteriormente, escrever o plano de negócio. Nessa etapa, no módulo 2, nós veremos aí, então, o que vem a ser esse plano de negócio. Vamos lá? Gente, a importância do planejamento para o sucesso de uma empresa. O plano de negócio é nada mais do que um planejamento. Nós vimos isso em várias disciplinas no decorrer do curso, que para criar, para desenvolver um negócio, para estruturar, para manter esse negócio, nós precisamos do quê? De planejamento. Mas afinal, vamos lá relembrar o que vem a ser esse planejamento? Planejamento vem da palavra plano. Plano é um conjunto de medidas ou providências a serem tomadas. É um projeto. Então, se eu estou desenvolvendo um planejamento, se eu estou fazendo um plano, eu estou desenvolvendo um projeto. Nesse caso, esse projeto vai receber o nome de plano de negócios. Esse plano, ele serve para quê? Para criar estratégias. Estratégias para entrar no mercado, para se posicionar nesse mercado. Estratégias é o meio usado para atingir um fim desejado. E, além disso, é a ponte responsável por conectar o ambiente corporativo interno com o ambiente externo. Eu vou criar, então, estratégias para possibilitar que o meu produto ou o meu serviço, ele chegue ao mercado. O que vem, então, a ser estratégia? Estratégia nada mais é do que a criação de uma ideia, da qual eu preciso desenvolver um plano, um planejamento para colocar em ação. São os 3 pontos principais: ideia, plano e ação. A estratégia é a ideação de um plano, o qual eu vou colocar em ação. Planejamento estratégico. O que vem a ser esse planejamento estratégico? É um processo de tomada de decisão que transfere a visão de longo prazo para as táticas do dia a dia. Quando eu crio um plano, eu tenho metas de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Então, eu tenho 3 tipos de metas. As metas de curto prazo são aquelas que eu preciso colocar em prática com prazo ali de 1 mês, por exemplo. São metas de ação que elas precisam ser desenvolvidas nos próximos dias. As de médio prazo são as estratégias que eu vou colocar em prática no decorrer de 6 meses a 1 ano. Seria ali a estruturação do plano. E a de longo prazo
seria a estratégia que leva mais de um ano. Essa estratégia de longo prazo, a gente pode pensar na abertura de um negócio quando eu estou colocando esse negócio em prática. Eu não tenho que fazer um estudo de viabilidade econômica, de viabilidade financeira, para colocar esse meu negócio em prática, em ação. Então, eu tenho várias etapas até conseguir colocar esse negócio para o mercado. Então, é um processo contínuo de avaliação, reavaliação e análise que fornece a todo o momento um direcionamento de para onde a empresa deve ir. Então, vai ser esse planejamento, ele vem direcionar o desenvolvimento e todas as etapas desse processo de desenvolvimento dessa organização, dessa empresa. O processo de planejamento estratégico, ele visa ali, então, o que eu preciso ter nele? Eu preciso estabelecer metas da empresa. Essas metas, elas orientam as atividades que serão desenvolvidas. Analisar o ambiente. Eu preciso, então, fazer uma pesquisa do cenário econômico, do mercado, o cenário competitivo, os regulamentos, as ameaças. Olha só, cenário econômico. Como que está a economia do meu país? Como que está a economia da minha cidade? Arinos está em expansão. Com as empresas de energia solar, Arinos está num processo de expansão. Então, no cenário econômico, a gente tem ali a entrada de novos recursos. Por quê? Nós tivemos a entrada de novas empresas na cidade, as quais trouxeram um aumento populacional e também um aumento na circulação de renda. O cenário competitivo, o que eu tenho? Se eu tenho um aumento de população, eu tenho um momento bom para abrir negócio. Mas, que negócio eu vou abrir? Quem já está no mercado? Quem já é estabelecido? Quem são meus concorrentes? Regulamentos. Qual a legislação que vai regular esse negócio? Quais são as ameaças que eu tenho? São os meus concorrentes? São os regulamentos? São a falta de mão de obra na cidade? Nós temos N variáveis a serem estudadas. Eu preciso considerar os recursos da empresa, os recursos de mão de obra, as pessoas, os produtos, os insumos, a capacidade produtiva. Nosso mercado hoje está com falta de mão de obra. Como nós temos aí uma oferta de trabalho, de postos de trabalho, nós estamos então com a diminuição de oferta de mão de obra. Então, nem sempre eu tenho pessoas para trabalhar. Isso é um ponto a se considerar. Identificar ações que irão levar a empresa às suas metas. Quais são as ações que eu vou percorrer, que eu vou desenvolver para alcançar o resultado específico? Executar as ações e monitorar o processo. A empresa faz o plano acontecer. Eu planejo, se eu estabeleço metas, se eu coloco essas metas em práticas, eu preciso ali fazer uma monitoração para que eu tenha certeza do que o que foi planejado está sendo executado, que realmente esse plano está sendo desenvolvido e que, assim, um ponto mais importante ainda, ele está sendo desenvolvido de forma
objetiva, com eficiência, com eficácia, aonde eu tenho sim um retorno desse projeto, durante o processo estratégico, eu preciso então analisar cada um desses componentes para que eu tenha o alcance desses objetivos. Aí o processo de planejamento estratégico, o que nós vamos ter? A gente precisa então estabelecer metas, né? Que é a ação que resulta em um ponto aonde se quer chegar. A meta é o indicativo de um resultado, ou seja, a imagem diz tudo aí para vocês. Eu tenho um objetivo. Eu, enquanto organização, enquanto empresa ou enquanto pessoa, tenho um objetivo. Para chegar nesse objetivo, eu preciso traçar um caminho. Então, eu preciso estabelecer metas. E essas metas, elas vão me impulsionar, elas vão me levar a atender, a chegar nesse ponto, aonde eu quero chegar. Para traçar essas metas, eu preciso ter foco voltado para quê? Pensando em uma empresa, em uma organização, eu preciso ter foco para lucratividade. O que essa meta vai gerar de lucro? Crescimento de vendas. O que ela vai me proporcionar? Qual o aumento significativo das vendas ela vai me proporcionar? Aumento na participação de mercado. Contenção de riscos operacionais. Reputação no mercado. Então, gente, o que nós temos aqui? Que para estabelecer essas metas, eu preciso inicialmente ter um objetivo. Tendo esse objetivo, eu vou voltar o meu olhar para a minha empresa, pensando aí como eu vou aumentar os meus lucros, quais são as metas que eu vou criar para aumentar os meus lucros, quais são as metas que eu vou criar para aumentar a participação no mercado, para ter aumento no crescimento das vendas. Quais são as metas destinadas para a contenção de riscos? Porque o mercado está em constante evolução. Todos os dias nasce uma empresa nova, um concorrente novo. Como que eu vou sobressair esse concorrente? Ou mesmo dentro do processo produtivo, estou produzindo e a matéria-prima acabou. O que eu preciso pensar antecipadamente para que isso não aconteça? A inovação, como o mercado está em constante evolução, se eu ficar estagnada e não trazer coisas novas, coisas que gerem valor para o meu cliente, a minha organização vai ficar para trás. E aí eu não consigo aí chegar nesse ponto que é aumentar a lucratividade, tá? O último ponto é a questão da reputação no mercado. Eu preciso trabalhar metas para que a minha empresa seja reconhecida pela qualidade do produto, pela qualidade da prestação de serviço, que seja referência em preço, que seja referência em entendimento, seja qual for o ponto, o foco principal que você deseja trabalhar, você tem que estabelecer metas para chegar nesse ponto, nesse resultado. Gente, nós precisamos o quê? A gente precisa definir um negócio amplamente. Primeiro ponto, definir seu negócio. O que você vai fazer? Qual o seu nicho? Aí sim, eu vou estabelecer metas
E essas metas, elas precisam ser mensuráveis. Por quê? Eu preciso limitá-las no tempo. Quanto tempo eu vou gastar para desenvolver essas metas? Qual período para alcançá-las? E identificar os atores micro e macroambiente. Quem está envolvido no cumprimento dessas metas? São meus funcionários? O mercado onde eu estou inserido? A política, a economia? Quais são as variáveis que estão envolvidas para no desenvolvimento dessas metas? Tudo isso tem que ser pensado, tem que ser estabelecido. E aí, gente, nós temos uma ferramenta para trabalhar e para traçar estratégias. Porque se isso tudo que nós falamos ficar só na minha cabeça, eu não vou conseguir colocar em prática. Eu preciso trabalhar, eu preciso colocar tudo isso no papel para que eu consiga visualizar esse processo e direcioná-lo e desenvolvê-lo. Para isso, nós temos aí algumas ferramentas que são usadas. E entre elas, nós temos o plano de negócios. O plano de negócios vai ser agora o nosso principal assunto. Nós vamos entrar aí na concepção, na conceituação dele e trazer para vocês ali como desenvolver, como trabalhar com essa ferramenta, tá? Vamos lá para mais um conteúdo. Essa imagem ela é conhecida de vocês. Nós temos aí 5 pontos principais para trabalhar dentro de um plano de negócio ou na criação de um negócio. O primeiro ponto é a questão da ideia. O processo de ideação, de criação. Eu quero abrir uma empresa, eu preciso ver todas as oportunidades que estão, o que o mercado me oferece, quais são os meus recursos. Eu preciso, então, fazer uma análise. Mas para chegar no momento da análise, eu preciso ter uma ideia. Como é que eu vou criar? De onde eu vou tirar essa ideia? Qual a referência? Nós precisamos estar constantemente, gente, ligados aí às informações. Hoje, constantemente, nós temos na palma da nossa mão um meio, uma ferramenta para saber tudo o que acontece no mundo. Então, eu preciso trabalhar com essa ferramenta, eu preciso ter essa ferramenta não só para lazer, mas para trabalhar, para conseguir obter informações que tragam o diferencial para a minha vida. Para a minha vida profissional, para a minha vida acadêmica, para a minha vida como professora, como mãe, como mulher. Essa aqui é uma ferramenta onde eu vou conseguir todas essas informações. Eu preciso filtrar o que eu quero trabalhar nesse momento. Então, nós temos aqui inúmeras pesquisas aonde trazem aí pra gente os principais empreendimentos que estão sendo criados, os novos processos produtivos, as novas pesquisas de mercado. Tudo isso, gente, vai trazer pra gente conhecimento. Esse conhecimento vai gerar aqui a chamada chuva de ideias, brainstorm. Nós vamos trabalhar ali para buscar
esse processo de criação de ideias. Leitura de jornais, de revistas, vídeos que a gente assiste, viagens que a gente faz, ou mesmo analisando a nossa cidade, o local onde a gente está inserindo e verificando as oportunidades que tem. De todos esses fatores, eles vão nos ajudar nesse processo de criação de uma ideia de negócio. A partir do momento que eu tenho uma ideia, eu preciso o quê? Analisar todas as variáveis que estão ao redor dele. Tudo o que está em torno dessa ideia. Todas as oportunidades. Eu preciso analisar o cenário político, econômico, social, financeiro, o cenário global, aonde eu vejo a questão da globalização, o que essa ideia de negócio tem gerado em outros locais, qual a transformação que ela tem trazido, qual a legislação que eu preciso procurar, que eu preciso buscar, que está atrelada à minha ideia de negócio, quais são as fontes de investimento que eu posso conseguir, aonde eu consigo buscar conhecimento. Eu preciso me capacitar, eu preciso passar por um aperfeiçoamento, eu preciso buscar por cursos, por ajuda dos entes federados, eu preciso de ajuda ali de empresas como o Sebrae, que vai me ajudar a colocar essa minha ideia e desenvolver um plano de negócio. Se eu não sei fazer isso, eu preciso de ajuda da CDL, que é a Associação Comercial, eu preciso de ajuda de instituições financeiras para pegar financiamento. Eu vou fazer, então, um filtro dentro de diversas possibilidades e vou analisar ali essas oportunidades e quais delas estão ali de acordo com a minha demanda, com o que eu preciso. Aí sim, eu tenho a ideia, eu tenho uma análise de mercado, né? Uma análise ali do que está em torno dessa ideia, das oportunidades que ela me oferece, e aí eu vou colocar tudo isso, sintetizar todas essas informações no plano de negócio. Eu vou escrever, eu vou colocar no papel todas essas possibilidades. Para isso, eu tenho ferramentas. Para isso, eu tenho pessoas que podem me ajudar. Eu tenho cursos que me capacitam. Eu preciso buscar essas informações. A partir do momento que eu consigo desenvolver esse plano de negócio, eu preciso quantificar e obter recursos. Beleza, eu já sei o que eu vou gastar. Qual é o meu investimento inicial para abrir esse negócio? Mas eu tenho esse dinheiro? Muitas vezes eu não tenho. Muitas das vezes eu preciso buscar financiamentos. Pode ser, nós temos aí financiamentos nas instituições bancárias e nós temos outros tipos de financiamento. Nós temos até financiamentos ligados à rede pública, porque o governo ele trabalha para desenvolver o mercado e os negócios, para desenvolver inovação. Então eu tenho que buscar agora de onde eu vou tirar esse recurso. Para quê? Para que eu possa implantar esse negócio, eu possa gerenciar esse negócio e eu possa tornar esse negócio um meio viável e lucrativo.
para que a gente possa se estabelecer, tá? Vamos lá, vamos dando sequência. Nós temos aí, então, o famoso plano de negócios. Esse famoso plano de negócios, eu vou precisar pensar. Olha essa imagem. Antes de dar sequência, gente, olha essa imagem. Quantas palavras nós temos aí? Todas elas estão relacionadas à criação de um negócio. Por exemplo, taxas, objetivo, rentabilidade, economia, empresa, planejamento, financiamento, investimento, financeiro, enfoque, modelo, viabilidade, gestão, estratégias, retornos, aprovação, elaboração, base, exemplo, risco, estudo de documentos, marketing. Dentro de um plano de negócio, nós vamos englobar todas essas variáveis. Isso é tão importante, nós trabalharmos com ele. O plano de negócio, gente, é um instrumento ideal para traçar um retrato fiel do mercado, do produto e das atitudes do empreendedor, o que posiciona segurança para quem quer iniciar uma empresa com maiores condições de êxito e, ao mesmo tempo, ampliar ou promover inovações no seu negócio. Ele descreve os objetivos de um negócio e quais são os passos que eles devem tomar ou devem ser dados para que esses objetivos sejam alcançados, diminuindo, assim, os riscos e as incertezas. Uma imagem de um resumo do que compõe o plano de negócio. Inicialmente, nós temos aí o sumário executivo. Esse sumário executivo, gente, vai ser um resumo do que vem a ser o plano de negócio. Nós temos que fazer análise de mercado. Quem é meu concorrente, quem é meu cliente, quem é meu fornecedor. Quais são o que eu tenho para oferecer, uma análise interna da minha empresa, do que eu tenho a oferecer, a análise externa do mercado, o que esse mercado tem a oferecer. Eu preciso depois desenvolver o plano de marketing, quais as estratégias para colocar esse plano operacional em prática. Eu preciso ter o plano financeiro, que é o que vai embasar ali o meu investimento e tudo que vai acontecer durante esse processo. Temos aí, então, apenas um resumo de tudo que nós vamos falar a partir de agora, tá, gente? Gente, esse é o processo empreendedor. Esse processo empreendedor, ele precisa passar por algumas etapas. Essa imagem, a gente também já viu anteriormente. Lá no início, quando nós estávamos falando do processo empreendedor. Por que eu trouxe ela aqui? Porque a gente precisa recordar. Recordar que, inicialmente, eu preciso identificar e avaliar as oportunidades. Eu vou verificar a criação e abrangência da oportunidade. O que tem ali fora, no mercado, que gere oportunidade? Quais são os valores percebidos dessa oportunidade? Quais são os riscos e os retornos financeiros que ela vai me proporcionar? Quais são as habilidades e conhecimentos pessoais que eu tenho, que eu vou precisar para solucionar tudo isso? A partir do momento que eu identifico essa oportunidade, que eu vejo todas essas questões, todas essas variáveis, eu tenho agora a possibilidade de desenvolver e de criar o plano de negócio. No plano de negócio, nós vamos ter
sumário executivo, o conceito de negócio, a criação de equipe de gestão. Eu vou analisar o mercado e os competidores. Nós vamos trabalhar o marketing e as vendas. Nós vamos trabalhar a estrutura organizacional e as operações, como serão os processos produtivos. Nós vamos criar uma análise estratégica para colocar todo esse planejamento em prática. E nós temos também o plano financeiro, que é onde nós vamos colocar ali todos os valores, vamos verificar tudo que a gente precisa em termos de recurso financeiro para que esse negócio saia do papel. O próximo passo, o passo 3, eu vou determinar e captar os recursos necessários. Recursos, quando eu falo de recursos, eu estou falando, gente, não só de recurso financeiro. Recursos, ele abrange pessoas, ele abrange outras questões. Porque quando eu falo de recursos, quais são? Eu preciso ali de uma equipe de trabalho. Essa equipe de trabalho é composta por pessoas e elas também são classificadas como recursos. Essas pessoas, elas vão entrar comigo só com o trabalho, elas vão ser meus funcionários, elas serão meus funcionários, ou elas serão ali sócias desse meu negócio. Se elas forem sócias, eu vou ter um investimento financeiro dessas pessoas. Eu tenho aí também a questão da captação de recursos ligada ao financeiro, pensando em bancos, governos. Onde é que eu vou conseguir esse dinheiro, além de conseguir essas pessoas? E o passo 4 é trabalhar com a gestão, a gerência do negócio. Que tipo de estilo de gestão? Quais são os fatores de sucesso? Como eu tenho que identificar os problemas atuais e já prever os problemas possíveis, os problemas que surgirão. Para quê? Para eu desenvolver estratégia para minimizar esse problema. Eu preciso trabalhar com um sistema de controle. Lembra, gente, que nós temos, planejar, organizar, controlar, executar primeiro e controlar. Nós temos aí, desde o início do curso, nós falamos as mesmas coisas. O administrador, ele precisa planejar, ele precisa organizar os recursos, ele precisa implantar aquilo que foi planejado e ele precisa controlar. Então, a gente precisa estabelecer um sistema de controle para saber se tudo que a gente planejou e está sendo colocado em prática, está trazendo um retorno, está sendo executado de forma correta. Tudo isso, gente, para quê? Para que eu, enquanto organização, eu consiga entrar no mercado e estabelecer e transformar essa organização em uma grande empresa. Só relembrando aí, então, esse processo empreendedor, por quê? Porque a gente precisa contextualizar todas essas questões lá no plano de negócio. Nós temos aí 5 objetivos de um plano de negócio. Quais são eles? Primeiro, testar a viabilidade de um conceito. Olha aqui. Na etapa 2, no desenvolvimento do plano de negócio, eu não tenho que definir um conceito de negócio? Então, gente, eu vou testar a viabilidade. Esse negócio, esse conceito que eu tenho, ele é viável? Ele vai me dar um retorno financeiro? Ele vai me trazer, me possibilitar esse retorno? Eu preciso orientar o desenvolvimento das operações e estratégias. Operações e estratégias. Lembra que eu trouxe para vocês alguns slides atrás o conceito de estratégia? Estratégia
é trabalhar para colocar em prática objetivos, é estabelecer metas para colocar em prática os objetivos que foram definidos. Eu preciso ali atrair recursos, eu preciso atrair investimento, eu preciso transmitir credibilidade para o mercado, para o cliente, para o investidor. Porque se esse negócio não trouxer credibilidade e eu não conseguir passar essa credibilidade para o próximo, eu não vou ter desenvolvimento e crescimento. Eu preciso desenvolver a equipe de gestão. Quem são as pessoas que estão comigo? Elas precisam ser capacitadas, desenvolvidas para trabalhar e para desempenhar aquilo que foi planejado. Gente, antes, eu preciso só mostrar aqui para vocês esse livro, Plano de Negócios. Esse livro é do autor José Dornelas. Esse é um passo a passo para planejar e gerir um negócio de sucesso, tá? Esse material ele é embasado nesse livro e então assim todas essas informações aí de plano de negócio eu estou tirando desse material, tá? Porque além do material que eu vou enviar para vocês, eu estou trazendo um pouquinho mais de conhecimento para vocês, tá? Mas não se preocupem, o material que vai ser enviado, eles te dão suporte para entendimento de tudo isso. Então, agora, os possíveis alvos de um plano de negócio. Os possíveis públicos-alvos. Por que possíveis públicos-alvos? Por que, gente? Eu tenho só cliente como público-alvo? Claro que não. Eu tenho outras variáveis a serem abordadas como público-alvo. Por quê? Quando eu penso em mantenedores de incubadora, nós vamos ver um pouquinho mais para frente falando sobre incubadora, elas vão ajudar nesse processo aí de desenvolvimento. Nós temos a empresa, o Sebrae, temos Fiesp, nós temos parceiros para quê? Para nos ajudar a estabelecer estratégias. Nós temos os bancos, que eles vão nos ajudar ali a ter um respaldo com relação aos financiamentos. Quando eu não tenho dinheiro, eu posso buscar um investimento, um financiamento para colocar aquele plano de negócio em prática. Porém, esse banco, ele vai analisar esse seu documento, esse plano de negócio. Por quê? Porque ele tem que transmitir essa confiabilidade. Ele tem que transmitir que essa viabilidade de colocar esse negócio em prática e que ele traga para vocês um retorno financeiro. Se o banco perceber que esse investimento não trará retorno financeiro, ele não vai liberar esse recurso. Nós temos também investidores, que são empresas ou pessoas jurídicas, próprio instituições do governo, tá? Nós temos os fornecedores, que são as pessoas, né, que nós vamos comprar ali um insumo, a matéria-prima, né, as mercadorias que nós trabalharemos. A própria empresa, né, que é a comunicação interna de gerência com o conselho de administração e com empregados. Quando eu tenho uma grande empresa, eu tenho um conselho de gerência, eu tenho que essas pessoas como apoio, como público-alvo desse meu plano de negócio. O plano de negócio, gente, não é só para a criação de um novo negócio, é para a criação de lançamento de novos produtos, para melhorias. Então, para tudo isso, nós podemos trabalhar com um plano de negócio. E nós temos também, claro, como foco, os clientes potenciais,
que são as pessoas para quem nós vamos vender essa ideia ou esse serviço. Aspectos chaves do plano de negócio. O plano de negócio ele deve focar principalmente em 3 questões. Quais são elas? Em que negócio você está? Qual é o seu negócio? Qual é o ramo dele? É alimentício? É no ramo da saúde? É no ramo de entretenimento? É no ramo da beleza? Qual é o seu negócio? Onde é que você está? O que você realmente vende? Eu vendo roupas? Eu vendo calçados? Eu vendo alimentação? Mas se eu vendo alimentação, eu vendo apenas a alimentação? Ou eu tenho algo a mais para vender? E qual que é o mercado-alvo? Qual que é seu cliente, seu nicho de mercado? Você vai definir. Quando a gente faz a análise, a pesquisa de mercado, e a gente define quem é o nosso cliente, qual nicho nós vamos atender, eu vou trabalhar pensando nesse meu público-alvo. Aqui a estrutura, né, do plano de negócio, onde eu tenho ali a capa, sumário executivo, descrição da empresa, análise de estratégia, produtos e serviços, mercado e competidores, marketing e venda, plano financeiro e anúncios. Nós temos esses 10 itens dentro de um plano de negócio. A capa. O que é a capa? Gente, a capa é o que vem lá na frente, falando desse plano. O sumário, esse primeiro sumário é apenas a paginação, que vai te dar a descrição da empresa, está em qual página, a análise estratégica, está em qual página. Sumário executivo. Sumário executivo, nós vamos trabalhar aí o quê? Um resumo sobre ele. E será nesse ponto que nós vamos começar. Nós começaremos aí a falar do sumário executivo para vocês. Esse sumário executivo é a parte mais importante de um plano de negócio. Ele deve ser feito por último e deve responder as perguntas. O que? O que eu estou vendendo? Onde eu estou vendendo? Por que eu faço isso? Quanto vai custar esse produto? Como que eu vou vender esse produto? E quando eu vou vender esse produto? Então, gente, por que ele é a parte mais importante? Se eu vou levar esse plano de negócio para um banco, fazer uma análise, para me liberar recurso, ele vai olhar primeiro o sumário executivo. É o resumo de tudo que eu fiz, de todo o processo que está sendo desenvolvido nesse plano de negócio. Por isso que ele é feito por último, porque você vai trazer ali para o seu leitor, é como se fosse, a primeira, é o que mais vai você precisa trazer atração. Esse leitor, ele precisa se sentir motivado a continuar a leitura das outras páginas mediante esse sumário executivo, esse resumo. Porque senão, se você não persuadir, você não conseguir ali chamar a atenção, infelizmente, esse leitor possivelmente não continuará a olhar o seu plano, ok? Conceito de negócio, olha lá, descrição da empresa. O que será esse conceito de negócio? O conceito de negócio, nós vamos trabalhar, nós vamos apresentar, no caso, um histórico da empresa. Quando eu tenho uma empresa e essa empresa, ela quer transformar algum processo, ela quer trazer inovação e, para tanto, ela resolve fazer esse planejamento, fazer esse plano de negócio, então ela tem um histórico. Quando ela começou, o que ela fazia. Ela tem uma missão e uma visão.
Nós vimos isso no decorrer do curso. O que é a missão e o que é a visão? Missão. Quem é essa empresa? O que ela oferece? Qual que é a razão de existir dessa empresa? E a visão? É onde ela quer chegar no futuro. Quem ela quer ser? Isso, as empresas que já estão no mercado, elas já têm essa missão e essa visão. Como eu estou descrevendo aí, já tem um histórico, né? Mas para as empresas que estão entrando no mercado, é necessário criar a missão e a visão do seu negócio. Quais são os seus princípios? Quais são os valores? O que você vai trabalhar para colocar em prática essa missão e essa visão? Nós temos aí, gente, a questão da estrutura. A estrutura atual, a estrutura da empresa, de onde é o imóvel estrutural. E também nós temos, primeiro, gente, nós temos dois tipos de estrutura. A estrutura física e a estrutura funcional ali da gestão, tá? Nós temos a questão da localização, onde essa empresa ela vai estar, onde ela vai abrir, onde vai estar inserida. E nós temos que pensar nesse momento com objetividade. Nós temos que colocar todas essas questões com objetividade. Olha esse quadro que eu trouxe aí para vocês, do conceito de negócio. Primeiro eu vou trabalhar a apresentação do histórico, a visão e a missão. Quais são os valores e diferenciais do meu negócio? Quais são as oportunidades? Quais são os produtos e serviços que eu vou oferecer? Os aspectos legais de composição societária, certificações, licenças, regulamentações, tudo isso está dentro dessa estrutura atual. A localização e abrangência, aonde vai ser a sede da empresa? Eu vou vender para quais cidades? Eu vou vender só para Arinos ou eu vou vender para a região do Noroeste? Quais são as minhas parcerias? Quem é que vai me ajudar a desenvolver esse negócio? Tudo isso vai ser pensado aqui, nesse conceito de negócio, nesse momento da criação do negócio, tá? Nós temos aí, gente, a análise do mercado. O que vem a ser uma análise de mercado, professora? Na disciplina que nós trabalhamos sobre marketing e vendas, nós falamos dessa análise de mercado. Nós falamos que nós precisamos analisar o ambiente interno e o ambiente externo da empresa. Vocês lembram disso? Então, nós vamos colocar essas informações aqui também. Olha só, na análise do setor, eu preciso identificar as tendências do ambiente, aonde eu estou inserida. Eu preciso identificar o contexto econômico, o contexto social, o contexto político, o contexto legal que essa empresa está inserida. Eu preciso descrever a indústria, a empresa, o seu histórico, as projeções, o que eu quero de futuro, as tendências, quais são as tendências que eu vou seguir, qual é o perfil do meu consumidor. Tudo isso vai ser analisado nesse momento. Olha nesse quadro 3, mercado e competidores. Eu tenho análise setorial, é uma análise macro. O que vem a ser uma análise macro e uma análise micro? A análise macro, gente, é uma análise em que eu vou abordar a política, a economia, a legislação, os concorrentes, tudo que é externo a essa empresa. Por isso aqui que a gente coloca identificar as tendências do ambiente, porque eu estou buscando nesse ambiente externo tudo que vem agregar ou dificultar o desenvolvimento e a abertura desse negócio. Aí quando eu trato ali,
de descrever o perfil do consumidor. Eu estou tratando do meu mercado-alvo. Quem é meu cliente? Qual o nicho de mercado? Com quem que eu vou trabalhar? Eu vou abrir um restaurante. Esse restaurante, eu vou atender a todas as pessoas de Arinos? Eu tenho que traçar um perfil das pessoas que eu quero atender. Não existe isso de abocanhar um mercado inteiro. Eu posso até tentar, mas é muito difícil. E por isso a gente segmenta o mercado, a gente puxa ali, identificar o nicho para com quem eu vou trabalhar. Qual que é o meu público específico? E aí, gente, nós precisamos trabalhar as necessidades do cliente. Por quê? Se eu identifiquei o nicho, se eu segmentei o meu mercado, agora eu vou buscar atender a necessidade desse cliente. O que o cliente precisa? Eu preciso de um restaurante que tenha uma boa localização, uma alimentação equilibrada e saudável, um preço acessível. Então, o cliente, ele tem uma necessidade. E é nessa necessidade que está a oportunidade de crescimento. E aí, nesse ponto, nós vamos analisar os competidores. Quem são meus concorrentes? Eu falei que eu sou uma cliente que quero um restaurante com uma boa localização, com a alimentação de qualidade equilibrada. Olha só, eu estou colocando aí para você o que eu estou buscando. Nesse momento, eu consigo identificar quem é meu cliente e eu consigo identificar quem é o meu concorrente direto. Quem são os competidores? Tá? E assim, além de verificar quem são meus competidores, nesse momento eu consigo verificar quais são as vantagens competitivas eu tenho perante ao meu concorrente. Então, eu vou comparar. Eu vou comparar os negócios, esse concorrente, porque eu preciso saber se a caneta azul é melhor que a caneta verde. Quais são as características a caneta azul traz e quais as características a verde traz. Quais são as características do restaurante A e quais as do restaurante B? O que difere um do outro? Porque é aí que eu vou conseguir puxar o cliente. Porque se eu já sei a necessidade dele, agora é o momento de analisar o que o concorrente oferece que vai atender essa especificidade da necessidade que ele tem. Por quê? Eu vou trabalhar com um diferencial, eu vou tentar agregar valor e eu vou trazer algo melhor para o meu cliente. Os fatores que estão influenciando a projeção do mercado. O que influencia o mercado? O que influencia o concorrente? É a economia? Hoje em Arinos, o que vai influenciar de maneira imediata a criação de um novo restaurante? Como nós temos aí um grande número de pessoas circulando na cidade em decorrência das empresas de energia solar, então isso vai influenciar e impactar diretamente na criação desse negócio. Por que o mercado se mostra promissor? Porque eles mostram, no caso do restaurante, é porque eu tenho aí um aumento significativo de pessoas, de circulação de pessoas dentro da nossa cidade.
Se eu tenho circulação de pessoas, eu tenho circulação de recursos financeiros. Então, eu tenho um mercado em números financeiros, em retorno financeiro. Qual o número de clientes, qual o número de competidores, como será o mercado para os próximos anos. Eu vou analisar e vou descrever tudo isso. Como o mercado está estruturado e segmentado hoje. Essa segmentação, ela vai perpetuar, ela vai continuar sendo a mesma por quanto tempo? Nós passamos por uma mudança brusca aí nos últimos 2 anos, com relação à nossa cidade, com relação à demanda de novos empreendimentos, porque se eu aumento o número significativo de pessoas, eu aumento também a necessidade. Então, quais são as oportunidades e os riscos que o mercado traz para mim? São muitos. E esse é o momento de sentar e verificar cada um deles. Posteriormente, a gente vai trabalhar com a segmentação do mercado. Eu vou definir o perfil do consumidor, do comprador, da pessoa que vai comprar o meu produto ou o meu serviço. Eu vou definir o perfil de quem vai no meu restaurante. Atualmente, o que essa pessoa compra, que tipo de alimento ela compra, o que ela gosta de consumir, que ela gosta de comer. Então, é uma alimentação mais saudável, mais equilibrada, é uma alimentação baseada em fast food, que são sanduíches, pizzas, lanches rápidos. Por que ele está comprando isso? Porque ele não tem outro ou algo que seja oferecido para ele além desses lanches rápidos, como refeições noturnas, por exemplo. Porque restaurantes que abram durante o almoço, temos vários, mas que abrem à noite para oferecer refeição, são poucos. Quais são os fatores que influenciam a compra dele? É a necessidade de alimentação? É porque ele não tem tempo para fazer em casa? Quando e com que periodicidade é feita a compra? Essa pessoa, ela come fora quantas vezes na semana? Todos os dias? 4 vezes? 3 vezes? Onde ele se encontra? Onde está esse meu consumidor? Como que eu faço para chegar até ele? Tudo isso tem que ser analisado nesse momento. Para quê? Para que a gente consiga segmentar o mercado. Eu tenho um produto ou serviço, mas para desenvolvê-lo, eu preciso saber quem está comprando, aonde é que essa pessoa está. Ela está em Arinos, ela está em Buritis, ela está em Urucuia, Uruana. Qual que é o perfil dela? São famílias? São pessoas que moram sozinhas? O estilo de vida, ele é sedentário? Ele é uma pessoa, um esportista? Porque tudo isso vai definir, gente, qual tipo de produto ele vai consumir. O que ele está comprando hoje? Quais são os recursos que ele tem? Que tipo de embalagem que ele prefere? Quais são os serviços, o preço, a entrega? Ele vai no estabelecimento comer, ele pede produto para comer em casa? Por que ele está comprando? Quais são os benefícios que ele espera ter nessa compra? Quais as características que ele espera ter? Qual o valor que eu preciso agregar no meu produto ou serviço para atender a necessidade dele? E aí nós vamos ter a análise da concorrência. Eu identifiquei o meu cliente, agora eu vou analisar a concorrência. Quem é o meu concorrente direto? De que maneira seu produto ou serviço pode ser comparado com o do concorrente? A caneta azul e a caneta verde.
Como que elas vão ser comparadas? A qualidade, preço, o tipo de serviço? O produto que está sendo oferecido, as suas características, de que maneira ele está organizado. Eu tenho uma loja física, eu tenho um restaurante físico, eu só entrego comida. Ele pode tomar decisões rápidas. Ele responde rapidamente a mudanças. A concorrência responde rapidamente a mudanças. Não, eu não quero mais comidas, refeições rápidas no jantar. Eu posso oferecer uma alimentação saudável para esse meu cliente? Tem uma equipe de gerencial eficiente? As pessoas que estão trabalhando no meu restaurante, elas têm conhecimento e capacitação adequada? A concorrência é líder ou seguidora do mercado? Ela é líder, é o restaurante que mais vende ou não? Eles podem vir a ser seus concorrentes no futuro? Nós temos aí, então, gente, uma empresa, uma lanchonete que vende lanches rápidos. Mas eu sou um restaurante que vende uma alimentação saudável, equilibrada. Essa lanchonete hoje é minha concorrente direta? Não, ela não é direta, ela é indireta. Mas ela pode se transformar em uma concorrente direta no futuro? Pode. Quais são as possibilidades disso acontecer? Eu já tenho que analisar. Primeiro, eu tenho que colocar tudo isso aí no papel para poder fazer uma análise estratégica de contenção de riscos. A equipe gerencial, fator de risco de sucesso. A equipe gerencial, gente, ela vem ali para definir se a minha empresa, o meu restaurante, ele tem a oferecer mais benefício para o meu cliente e assim eu vou conseguir obter mais sucesso ou não? Quem são os principais envolvidos no negócio, na área de vendas? Quem é que está ali que é um bom vendedor? Qual é o meu funcionário que vende melhor? Qual que é a pessoa que atende melhor o cliente no balcão? De onde eles vêm? As áreas envolvidas? Essas pessoas, elas estão trabalhando na venda direta? Elas estão trabalhando no processo produtivo? Qual a experiência que cada um traz? Ela já trabalhou anteriormente em restaurante? Ou em lanchonetes, em ambiente com venda de comida? A equipe é complementar? Eu preciso de uma complementação? Eu preciso de outras pessoas para me ajudar? Quais as responsabilidades que cada área tem? Precisa ser definidas. E aí, depois de definir tudo isso, ainda falta alguma coisa? Eu preciso então complementar com outra pessoa? Eu preciso solicitar uma consultoria, intervenção de terceiro? Contratar uma equipe específica, por exemplo, de atendimento ou para a cozinha? Aí nós vamos descrever quais pontos fortes, a experiência e a adequação de cada um sobre o negócio. E aí nós vamos ter os produtos ou serviços, que é um dos pontos importantíssimos do nosso plano de negócio. Por quê? Aqui eu vou ter um portfólio, eu vou aqui colocar todos os meus produtos ou todos os meus serviços. Eu vou mostrar para o meu cliente, ou nesse caso, nesse momento, para o meu investidor, o que eu vou fazer. Então eu vou descrever todos os produtos, eu vou trabalhar um plano de desenvolvimento para esses produtos. Eu preciso, lembra lá que no planejamento, eu preciso de planos, meta, e essas metas precisam ser mensuráveis, elas precisam ter um tempo para serem desenvolvidas. Eu preciso trabalhar com testes, análise de viabilidade, composição de custo, lançamento e avaliação de produtos. Por que testes? Gente,
nós temos ali o ciclo de vida do produto. Lembra? Eu tive esse processo de ideação, de criação, aí a gente desenvolve um plano de negócio, a gente coloca em ação, e esse produto, ele entra no mercado. Para ele entrar no mercado, eu vou lançar esse produto sem um pré-teste? Sem ter um produto minimamente viável? Não. Então, se eu vou trabalhar com um restaurante, que tal participar de uma feira local, de algum evento local, para mostrar que tipo de produto eu vou vender? Não, eu quero oferecer feijoada. Então, semana que vem, na feirinha, eu vou vender feijoada lá na feirinha. Será que vai ter aceitação? Ou nós vamos ter uma feira, por exemplo, de agropecuária da cidade. Eu vou colocar uma barraca para vender os produtos que eu estou pretendendo vender no supermercado. Não no supermercado, mas no restaurante. Eu vou fazer um teste para ver se o meu produto tem aceitação. Esse teste, eu vou ter ali a composição dos custos. Para fazer o teste, eu preciso trabalhar com a questão de precificação. Para trabalhar a precificação, eu preciso saber quanto custou esse produto. É um plano de acompanhamento e gestão dos produtos. Eu preciso para fabricar, o que eu gasto, como eu vou vender, como eu vou oferecer, as embalagens, tudo que é relacionado a esse produto vai ser desenvolvido. Eu preciso acompanhar e gerenciar tudo o que traz relação com a venda desse produto ou serviço. Aí eu tenho a divisão dos produtos em categoria. Por exemplo, a gente pode trabalhar com prazo de venda. Quanto tempo eu tenho para vender? Se for uma feijoada, se for um produto alimentício, ele tem um prazo de validade pequeno. Tipo de aplicação, modelo comercial. E aí eu vou verificar também esse prazo de retorno de investimento, porque eu preciso ter um capital de giro. O produto, eu preciso fabricar diariamente, semanalmente, como que é feito esse processo? Tudo isso vai ser definido aqui nesse momento. Porque como eu falei para vocês do ciclo de vida do produto, o produto entra no mercado, eu tenho um alto investimento, ele tem pouca aceitação, aí num segundo momento ele começa o seu crescimento, o engajamento com os seus consumidores, ele chega à maturidade, o produto está no auge das vendas, todo mundo compra a minha feijoada, mas de repente a minha feijoada não é mais tão especial. Um concorrente veio e lançou um kit de feijoada diferente. E aí o meu produto começa a ter uma defasagem nas vendas. O meu restaurante começa a não ter uma clientela suficiente para pagar ali o capital investido. Então a gente tem que analisar tudo isso para poder lançar e para poder trazer esse produto ou esse serviço. Então olha só, nesse item 5 aqui, nós temos a descrição dos produtos ou dos serviços, quais são os benefícios e os seus diferenciais, a utilidade, qual apelo que eu vou fazer para o meu consumidor de venda, a tecnologia, porque vender um produto não é simplesmente colocar ele no mercado, eu tenho que pensar todas as etapas de desenvolvimento dele, na pesquisa, no seu desenvolvimento. E aí, gente, nós vamos trazer, então, uma relação ali do produto com a estrutura que eu preciso desenvolver dentro da organização para que eu consiga trabalhar com essa questão de venda. Como a empresa age com relação a esses tópicos?
Pesquisa e desenvolvimento. Eu vou lançar um prato novo. Primeiro eu preciso fazer uma pesquisa entre meus clientes para saber se esse prato vai ser aceito, se as pessoas gostam desse tipo de alimentação. Eu tenho alianças com outras empresas. Hoje alguns restaurantes da cidade fizeram alianças com essas empresas que vieram de fora para oferecer alimentação para eles. É uma aliança estratégica. Eles precisam do alimento para os seus funcionários e eu tenho produto para oferecer, o alimento para oferecer, as refeições para oferecer. Quais são as tecnologias que eu preciso implementar? Critério de seleção de produto, produção, distribuição, como que é feito o processo produtivo, como que é feito o processo de distribuição. Eu faço a venda no meu estabelecimento. Não, eu entrego. E eu preciso também trabalhar com esse serviço de pós-venda. O que é esse pós-venda? É saber o que o cliente achou do meu produto. O que ele achou da refeição que ele comeu no meu restaurante? Ela é boa, ela é balanceada, equilibrada, ela está com preço satisfatório, ela tem qualidade. Então eu vou precisar fazer uma pesquisa com o meu cliente para saber qual foi a experiência que ele teve nesse consumo, nessa compra que ele realizou. E aí a gente traz também essa questão de propriedade intelectual, é que quando eu crio um produto novo, eu tenho que ir lá e patentear, porque senão alguém vai pegar a minha ideia e vai pegar para si e transformar nessa ideia como dela. Eu tenho que ter também a trabalhar essa questão de regulamentação e certificação. Nesse item 6 de estrutura e operações, eu tenho ali a criação do organograma funcional. O organograma, gente, é a estruturação da empresa com relação aos seus cargos. Eu tenho o dono, o diretor, eu tenho o gerente, eu tenho o cozinheiro, eu tenho o vendedor. Então, assim, eu vou estruturar esses cargos e ali no organograma tem a questão, tem como a gente verificar as unidades de comando. Quem comanda quem? Nós vamos trabalhar a questão ali dentro da estruturação e operações, as máquinas, equipamentos, quais são eles, quais são necessários para a produção do meu produto. O processo de produção, como que ele vai ser feito? Qual que é o processo de produção dentro da cozinha? Qual que é o processo de produção do atendimento? As políticas de recursos humanos, como que eu vou lidar com os meus funcionários? Previsão de recursos humanos, quantas pessoas eu preciso para tirar esse negócio do papel? Os fornecedores, quem são as pessoas que me vendem a matéria-prima? A carne, o leite, os cereais, as verduras, as frutas. Infraestrutura e planta, qual é o layout do restaurante? Qual que é a estrutura física do restaurante? Ou da cozinha onde será preparado, ou da indústria que vende as canetas. E a infraestrutura, ela também tem a questão de tecnologia. Qual a estrutura tecnológica investida? Tudo isso tem que ser quantificado, tem que ser verificado. Por quê? Porque, gente, eu preciso de uma equipe gerencial. Essa equipe gerencial, ela vai precisar saber as áreas desse negócio e como que elas vão se associar com as pessoas, com as etapas de cada processo. Eu preciso explicar a competência externa dessa empresa para a sociedade, assim como eu também preciso que internamente os meus funcionários, a minha equipe, ela saiba
quem ela é. Eu preciso trabalhar com previsão dos recursos humanos necessários, porque eu preciso saber quantas pessoas eu preciso, quantas pessoas são necessárias para desenvolver determinado processo produtivo, para vender, para entregar. E eu preciso ali também saber o que esse executivo, o que eles são capazes de se fazer, quais são os desafios que eles são capazes de superar. Nós estamos abrindo um restaurante, quais são, o que o meu sócio e eu conseguiremos fazer para superar o desafio de um novo concorrente, entende? Todas essas questões, nós precisamos colocar isso no papel. No próximo ponto, a gente vai trabalhar com marketing e vendas. Se eu tenho um produto em mãos, o produto já foi desenvolvido, como é que eu vou vender esse produto? Eu tenho que trabalhar a estratégia dos 4 P's. Nós falamos isso na outra disciplina. Nós vamos trabalhar produto, praça, preço, promoção. Lembra disso? Então, aqui nós vamos colocar o que nós vimos na outra disciplina de marketing e vendas no plano de negócio. Por quê? Qual que é o meu produto? Qual que é o meu serviço? Qual o posicionamento desse produto e serviço no mercado? Qual que é o preço que eu vou vender esse produto? Onde é que eu vou vender? Como esse produto chega ao meu cliente? Quais são as promoções? Qual a publicidade? Como que eu vou vender esse produto? Tudo isso, gente, eu vou agora trabalhar para projetar as vendas, para desenvolver uma política de comercialização. Então, aqui no item 7, eu vou ver o posicionamento do produto, o serviço, eu vou definir esse produto, eu vou definir onde é que eu vou vender esse produto, como que eu vou vender, a que preço eu vou vender. Eu defino as estratégias de venda e as parcerias que eu vou fazer para eu conseguir estabelecer no mercado. Esses conceitos a gente já viu e nós podemos agora verificar a importância de tudo isso, porque é aqui que ele vai fazer o diferencial. Aí nós temos que fazer uma análise estratégica. Por quê? Se a gente já conseguiu ter informações do ambiente, externo e interno, se a gente já conseguiu prever nosso processo produtivo, como vai ser o passo a passo de cada etapa, quem são os nossos clientes, quem são os nossos fornecedores, nós sabemos ali quem são os concorrentes, nós sabemos como eu devo vender. Ótimo! Agora eu vou colocar isso em prática. Eu vou traçar estratégias, eu vou traçar planos para colocar tudo isso em ação, para que esse produto chegue ao cliente, para que esse produto seja eficiente, eficaz, para que eu consiga ter ali um retorno esperado. Então, a empresa precisa estar preparada para monitorar as forças macroambientes, que está fora da empresa, e as microambientes, as que estão dentro da empresa, que fazem parte da empresa. Elas devem haver opções de análise de custo para o gerenciamento dos riscos identificados, uma análise de impacto que os riscos poderão trazer às organizações. As estratégias de crescimento, aqui desse item 8, que são as estratégias ligadas à análise, né, desse ambiente, de todos esses atores, de todas essas variáveis, ela é chamada ali, gente, de análise SWOT, análise fofa, onde eu vou identificar os pontos fortes e os pontos fracos. Esses pontos fortes e fracos, eles são pontos internos, estão dentro do microambiente, e eu tenho ali as oportunidades e ameaças que estão no ambiente externo, ligado à economia, tecnologia, política. E assim eu vou traçar objetivos e metas para que eu possa alcançar os resultados que foram planejados. Eu vou ter um cronograma, vou estabelecer um cronograma, eu vou criar políticas de risco para que eu diminua esse risco.
Porque eu preciso, gente, na verdade, trabalhar com o cliente, eu preciso desenvolver esse cliente e eu preciso levar um produto para o mercado. Porém, o mercado está em constante transformação. Eu preciso prever o que vai acontecer na economia, o que vai acontecer na política. Eu preciso tentar minimizar esses riscos, porque senão eu vou acabar tendo um prejuízo muito grande. E isso não é benéfico. Nós temos então as análises interna e externa, que a gente acabou de falar sobre elas, tá? Por exemplo, forças, liderança do mercado no segmento da lista de imprensa, confiabilidade da informação, estar presente na mídia, possibilidades de aumento de faturamento. E aí a gente tem as fraquezas, falta de conhecimento por parte de um internauta, isso nesse exemplo que a gente está dando aqui. Mas vamos pensar, como eu falei para você, no restaurante, quais são as minhas forças? Ah, eu sei cozinhar, eu tenho uma equipe boa, eu ofereço um produto de qualidade. Quais são as minhas fraquezas? Eu não tenho entregador. E as oportunidades? A oportunidade está ali no mercado, porque eu tenho um aumento significativo da população da cidade. Mas e as ameaças? A ameaça, gente, é não conseguir atender a expectativa desse cliente e eu ter um novo concorrente. Isso é uma análise SWOT, tá? Essa análise SWOT, aí eu vou, a partir daqueles pontos, eu vou criar estratégias para que elas sejam implantadas e para que eu contenha esses riscos. No item ponto 9, nós vamos tratar das finanças, os investimentos e os retornos. Ele deve refletir em números toda a estratégia do negócio. Deve mostrar os investimentos necessários e as possibilidades de retorno, as estratégias de saída para o investidor. Eu devo incluir uma previsão de receita com horizonte de médio e de longo prazo. Eu preciso mostrar o prazo de retorno desse investimento, em quanto tempo o investimento que eu fiz para abrir o restaurante, eu vou conseguir pagar esse investimento. Ah, vai demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos para eu conseguir esse retorno. Utilizar índices de retorno sobre os investimentos para mostrar a viabilidade financeira. Então, nesse foco, nesse ponto, que é o ponto 9, o item 9 de finanças, que também é importantíssimo, eu vou verificar os investimentos, aonde eu vou aplicar esses investimentos, quais são as fontes de recurso, a composição dos custos, das despesas, porque elas são a base para projeções financeiras. Eu vou trabalhar com a evolução dos resultados financeiros, econômicos, aonde eu tenho ali uma previsão de 5 anos para ver o desenvolvimento dessa organização. Eu vou trabalhar demonstrativo de resultado, fluxo de caixa, balanço patrimonial. Nós temos aí os indicadores financeiros, que está ligado à taxa interna de retorno, qual é o retorno que esse investimento vai trazer, o valor presente líquido, o payback, as necessidades de aporte, né, aonde que eu vou ter, onde eu vou buscar esse recurso, quais são os cenários alternativos e qual o plano de expansão do meu negócio. Tudo isso nós vamos colocar nesse momento. Nós vamos listar e trabalhar nesse momento. Esses índices financeiros e a análise de investimento, eles servem para avaliar a viabilidade do negócio e a probabilidade de sucesso. Quando eu tenho foco no lucro, eu tenho um retorno contável sobre o investimento. E esse payback, gente, é o retorno, é o prazo de retorno desse investimento. Nós vamos ter aí técnicas do fluxo de caixa, que é a taxa interna de retorno e o valor presente líquido. Gente, nós não vamos aprofundar em nenhum desses itens. Eu trouxe aqui para vocês conhecerem esse plano de negócio.
Nós temos ferramentas, o Sebrae oferece ferramentas gratuitas para você criar o seu próprio plano de negócio. Lembrando que esse é um plano de negócio convencional, estruturado. Ele é um plano de negócio que compõe toda a empresa, tá? Ele não é um plano resumido, ele é um plano completo, que o autor, o José Dornelas, ele traz aí pra gente. Nós temos o Sebrae, que também traz as definições de plano de negócio, o passo a passo para execução desse plano de negócio. Se vocês buscarem aí na internet, vocês vão achar outras ferramentas. Essa é uma delas, tá? Não se preocupem. É muita coisa, mas nós também temos muita informação sobre. É só a gente parar um pouquinho para estudar e eu vou estar dando material para vocês desenvolverem o seu plano de negócio, ok? Então, gente, nós vamos dar continuidade aí no nosso conteúdo, porque quando nós falamos de planejamento de negócio, nós não temos apenas um modelo para planejar esse negócio, nós temos diversos modelos. E hoje, nós vamos também trabalhar um outro modelo de colocar um negócio, de fazer o planejamento de um plano de negócio, que é o Canvas. Esse modelo de negócio, de planejamento de negócio, é um modelo mais simplificado, mais resumido. Então, assim, é mais fácil um pouco de colocar ele no papel. Porém, gente, nós temos que pensar que as informações básicas são as mesmas. A gente tem uma estrutura diferente. Nós vamos falar agora, então, um pouquinho do Canvas. O Canvas é um modelo de plano de negócio, é Business Model Generation. Ele foi criado por essas duas pessoas, Yves Pigneu e Alex Osterwalder. São os autores deles, tá? O plano de negócio, ele é baseado nesse livro do Dornelas, e nós vamos hoje falar aí um pouquinho mais sobre ele, tá? Qual que é o objetivo? É que o empreendedor, ao criar modelos de negócio utilizando o quadro como um guia de hipóteses a serem validadas. Quadro é esse espaço livre para imaginar o futuro do seu negócio, com criatividade, permitindo pensar inovações que possam criar uma proposta de valor única. A partir deste mapa virtual de negócio, o empresário é convidado a validar suas hipóteses junto aos clientes. Gente, tem um quadro aqui em cima, ó, a gente tem o modelo Canvas. Eu rabisquei ele todo, mas tudo bem. Vocês estão vendo aí o modelo, o quadro sintetizado, para a gente colocar todas as informações. Então, é um mapa virtual da visão do negócio. Compreendem? Vamos lá. Qual que é o objetivo? Nós já vimos, né, que é utilizar como um guia de hipóteses para validar o negócio. E esse modelo de negócio, ele descreve de forma lógica a criação, entrega e a captura de valor por parte de uma organização. Qualquer negócio é um sistema. Um sistema é uma combinação de vários elementos interconectados de forma a constituir um todo organizado. Então, pensando nisso, nós temos aí
que o mapa que nós vamos desenvolver aí, o Canvas, é um mapa simples e visual que aborda os principais aspectos que o empreendedor precisa considerar ao trazer sua empresa para a realidade. Ele deve conter um resumo dos pontos-chave de um bom planejamento. O Canvas, ele não substitui o plano de negócio. Ele é uma ferramenta mais fácil de ser utilizada no dia a dia para ajudar no ganho da competitividade, porque ele fornece ali para a gente mais agilidade, mais facilidade no desenvolvimento. Ele é indicado para organizações de todos os portes, é útil porque é uma ferramenta que permite os empreendedores e estrategistas que definam o negócio, um modelo de negócio, de forma simples e visual, ok? Nesse contexto, vamos desenvolver o Business Model Canvas, ou seja, o Canvas, o quadro Canvas da sua empresa. E aí, o que eu preciso para desenvolver? Eu preciso trabalhar segmento de cliente, quem é o meu cliente. Lá no plano de negócio eu precisava segmentar cliente, certo? Eu precisava definir quem é o meu mercado, os nichos, quem é o cliente que a empresa ela quer atingir, qual é o meu público-alvo. Eu preciso definir proposta de valor, o que eu vou oferecer ao meu cliente, quais os canais que eu vou usar como comunicação para atingir esse cliente, para chegar nesse segmento de cliente. E como é que eu vou fazer a entrega da proposta de valor? Como que eu vou entregar esse produto? E nós temos também aí o relacionamento com o cliente. Qual que é a forma que a empresa ela vai conseguir chegar nesse cliente e manter um relacionamento de venda, um relacionamento de duração, de longa duração. Eu vendi, mas eu quero que esse cliente retorne à minha organização. Como que eu vou fazer isso? Eu preciso definir as fontes de receita, por onde como que eu vou fazer, quais são os produtos, quais são os serviços que eu vou oferecer e o que isso vai me gerar de recurso. Eu preciso definir os recursos-chave, quais são os recursos mais relevantes para que o meu planejamento, para que o meu negócio funcione. Eu preciso definir as atividades-chave. Elas são atividades mais importantes que devem ser feitas para que a empresa consiga implementar seu modelo de negócio. Quais são as parcerias, quais são os fornecedores, quais são os meus parceiros. E eu também preciso definir ali os custos, as despesas, os gastos que a empresa tem ao desenvolver esse projeto. Gente, aqui, esse é o quadro do Canvas, certo? O que nós temos de diferente, o que a gente percebe aí de diferente do plano de negócio? Aquele plano de negócio extenso que vocês viram aí, que a gente viu nas aulas anteriores, no conteúdo anterior. Nós temos praticamente as mesmas coisas, a mesma necessidade. Mas aqui a gente tem essas informações de forma mais resumida, ok? Proposição de valor, relacionamento com o cliente, segmento de cliente, canais de distribuição, atividades principais, recursos principais, parceiros, custos e receitas. Esse é o modelo Canvas, um quadro simplificado que vem trazer informações relevantes sobre o seu negócio. O quadro é uma ferramenta para a criação de modelo de negócio que reúne 9 blocos que compõem um negócio, agrupados em 4 questões que precisam ser respondidas. Olha só, um quadro com 9 blocos. Esses blocos são subdivididos em 4 segmentos diferentes, em 4 questões básicas. Primeiro, o que? O que eu
estou oferecendo. Olha aqui, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Só um momento. Vamos mudar a cor, porque senão vai ficar do mesmo jeito. Eu tô colocando aqui para vocês tô pegando um pincel aqui pra gente. Olha só. O que? O que eu estou oferecendo? Eu estou oferecendo para quem? Para quais pessoas? Quem são meus clientes? Como eu vou oferecer esses produtos ou esses serviços? Quanto esses produtos ou esses serviços vão custar? E quanto de receita nós teremos? O Canvas, o quadro Canvas, se resume nesses 4 posicionamentos, nessas 4 questões. O que eu vou oferecer na proposta de valor? O que eu vou oferecer nesse produto para o meu cliente? Como, para quem eu vou oferecer? Vou segmentar meu cliente, quais são os canais que vão me levar a esse cliente, como vai ser a forma de relacionamento, onde, desculpa, não é onde, gente, é como eu vou oferecer. Então, eu tenho que definir as principais parcerias, as principais atividades e os recursos necessários para o desenvolvimento desse produto ou desse serviço. E quanto que é ali o que eu vou ter como custo, quanto que vai me custar e quanto eu vou receber em contrapartida, né? Vamos lá, então, gente, só entender aí um pouquinho melhor. O que eu vou fazer? O que eu vou oferecer? Qual é o valor que eu ofereço nesse produto ou nesse serviço? Eu vou oferecer ele para quem? Para quem que eu estou fazendo isso? Quem é o meu cliente? Quem é o meu foco? Onde eu estou focando? Como? Como que eu vou fazer isso? Quais serão os processos? Quais serão as parcerias? Quais são as atividades? E quanto? Quanto vai me custar e quanto vou ganhar com isso? Ok? Esse é o resumo do Canvas. E se a gente pensar um pouquinho, também é um resumo de um plano de negócio. Que afinal de contas é isso que a gente precisa definir, né, quando nós estamos criando um negócio. Nós vamos falar um pouquinho, gente, de cada um desses itens, dos 9 pontos que estão aí definidos nesse quadro. Inicialmente, nós vamos falar da proposta de valor. O que? O que eu vou oferecer? Valor é a razão ou motivo pelo qual pessoas adquirem seus produtos e serviços. Você deve pensar se está atendendo uma necessidade, resolvendo um problema ou melhorando alguma situação existente. Nesse ponto, nós temos aí alguns tipos de proposta de valor. Proposta de valor que vem trazer novidade. Ela busca satisfazer um conjunto totalmente novo de necessidades em que os clientes anteriormente não percebiam, porque não havia oferta similar. Tipo o iPad, o iPod, o iPhone, tantas outras coisas que a tecnologia tem nos trazido. A performance, melhoria no desenvolvimento de um processo, de um serviço. Entrega de pizza em 30 minutos. Entrega de produtos mais rápida, uma embalagem melhor. A customização é a adaptação de um produto ou serviço. Ou seja, eu vou customizar um produto ou serviço para determinado cliente, ok? Aí nós temos exemplos. Um restaurante, comidas típicas do Nordeste, para matar a saudade. Comida a quilo, a preço baixo. Comida natural para a saúde. Cardápio especial de lugares e reservados. Pratos para crianças se divertirem. O melhor para comer a dois. Então, nós temos várias propostas de valor para a abertura de um novo restaurante.
que é o que a gente tem falado, que eu tenho falado para vocês desde o início, que eu acho que é algo que a cidade de Arinos hoje precisa. Para quem? Para quem que eu vou vender? Quem é o meu cliente? Segmentos de cliente, eles têm um perfil específico. Como eles estão agrupados, como estão localizados, há uma necessidade comum. Gente, eu estou vendendo para o mercado em massa, para a cidade inteira. Se eu pensar no ramo de restaurante, não, né? Se eu pensar num ramo de fabricantes de eletrônicos, sim, todo mundo compra. Mercado de nicho. Eu vou estar especificando o nicho de clientes. Aí eu coloquei aqui como para vocês fabricantes de autopeças, material esportivos, então coisas específicas. E o mercado segmentado distingue no mercado segmentos com necessidades ligeiramente diferentes. Bancos que possuem produtos específicos para clientes com muito dinheiro para investir. É um segmento específico, ok? Exemplos de segmento de clientes. Vamos lá. Nós temos aí pessoas que moram num raio de até 3 km do local da loja. Eu posso segmentar por aí. Mulheres executivas. Homens jovens que praticam esportes radicais. Casais que gostam de levar os filhos para comer em restaurante. Classe média alta que usa produtos de luxo. Empresários que precisam divulgar suas empresas. E tantas outras coisas que a gente consegue aí definir a segmentação do cliente. Nós temos o para quem. Para quem? Para quem que eu estou vendendo isso? Quais são os canais? Como o cliente encontrará seus produtos ou serviços? Ou seja, quais os canais de distribuição? Eu vou vender direto para o meu consumidor final? Eu vou ter um intermediário? Eu sou o revendedor? Tudo isso vai ser definido aqui. Os canais podem ser operados pelo dono do negócio. São os canais particulares ou podem ser operados por 2 parceiros. Em ambos os casos, eles podem ser diretos ou indiretos. Por exemplo, os fornecedores de combustível. O posto, ele compra o combustível e revende. O restaurante, ele vai fabricar o produto e vender direto ao consumidor. Entende? Eu tenho o revendedor e eu tenho ali a venda direta. Então, nós temos exemplos, e-commerce, mídias sociais, propagandas, delivery. Temos vários canais para entregar esse produto ao cliente. No relacionamento do cliente, como que eu vou relacionar? Como eu vou fazer para conquistar e manter a relação com esse cliente? Como eu vou ampliar as minhas vendas? Então, eu tenho alguns tipos de relacionamento, como assistência pessoal dedicada, self-service, serviços customizados. Por exemplo, assistência pessoal. Eu tenho lá os serviços a cabo, que é uma interação humana de um ponto de venda e call center. Eu tenho assistência pessoal, quando ele vai direto na minha casa. Ou, por exemplo, quando eu vou no banco e eu recebo a assistência pessoal do gerente. Self-service, a entrega, né, a venda aquilo de produtos, de alimentícios ou outros produtos. Serviço customizado, mais sofisticado que o self-service. A empresa utiliza recursos de automação para que o cliente obtenha o produto ou serviço. Por exemplo, as máquinas de vendas, né, de refrigerante ou de tantas outras coisas que nós temos aí no mercado. Relacionamento com o cliente, eu tenho sistema de atendimento, central de comunicação, serviço de proteção ao crédito. Os clientes, eles gostam de ser reconhecidos por comprar de você. Ou seja, a Maria chegou no restaurante e eu falei: Maria, tudo bem? Bem-vinda! Hoje nós temos como menu no prato principal o que você mais gosta. Por exemplo, um filé à parmegiana, uma galinha caipira ao molho. Eu sei o que o meu cliente gosta e eu tô conseguindo oferecer para ele. Nós temos também que trabalhar como a forma que nós vamos fazer esse produto ou esse serviço, os recursos que nós precisamos. O que eu preciso para fazer esse negócio funcionar? Eu preciso de recursos físicos,
móveis, máquinas, mobiliários, eu preciso de recursos intelectuais, eu preciso de recursos humanos e financeiros. Lembra que lá atrás eu falei para vocês que a gente não tem só um tipo de recurso, a gente tem vários tipos de recursos? Aqui está uma lista dos principais tipos de recursos que nós precisamos para um negócio começar, o negócio sair do papel, ok? Parcerias principais. Essas parcerias são os aliados para otimizar e reduzir os riscos. São as pessoas que me ajudam, os fornecedores, os contadores, os terceirizados que trabalham com a produção dos produtos ou dos serviços. Nós temos aí as atividades principais, que são ações importantes para a realização do negócio. A produção. Se eu vou fabricar comida, qual que é o processo produtivo? Quais são as atividades que vão ser desenvolvidas para que às 11 horas da manhã eu tenha lá a comida pronta para ser vendida? Resolução de problemas. O foco é resolver o problema do cliente, consertar consertos de máquinas, equipamentos, ou se seja mesmo no restaurante. Eu não tenho todos os meus pratos, por exemplo, vamos pensar na pessoa que não come carne. Ela chegou no restaurante e eu tenho como prato principal carnes. Mas e agora? Ela não come? Não, então pera lá, vamos pensar em uma solução, vamos fazer um omelete, vamos procurar uma outra coisa que substitua esse prato? Nós temos aí como atividades principais as plataformas, né? Que aí é o mercado.com, e as redes, que é o provimento de acesso à comunicação, à internet, os provedores de internet. E aí nós temos, claro, as estruturas de custo, que são todos os custos envolvidos para a operação de um negócio. Nós temos o foco em custos reduzidos, no valor, nos custos fixos, na escala de venda. Gente, nós estamos vendo aí quanto custa para fabricar o produto, quanto custa para fabricar essa caneta, quanto custa para fabricar esse batom, quanto custa para 1 quilo de comida que eu vou vender lá no self-service, quanto custa o refrigerante que eu vou revender. Tudo tem que ser quantificado, tudo tem que ser definido para que eu consiga ali, gente, obter receita, a minha fonte de receita. Primeiro eu quantifico os custos, os custos diretos, os custos indiretos, os custos com relação a tributos, pagamento de mão de obra, tudo isso vai entrar. Por quê? Porque a partir daí eu sei quanto eu preciso vender para saber quanto vai ser a minha fonte de receita, ok? Gente, aqui é só um modelo mesmo e um programinha que vocês vão colocar aí, vocês vão achar o Canvanizer. Por lá vocês conseguem fazer aí, né? Acessar o quadro Canvas e inserindo essas informações direto nele, tá? Depois, se vocês quiserem dar uma olhada, vale a pena. O Sebrae, ele também te dá essa possibilidade, viu? Ele também te dá esse modelo para preenchimento. Aqui nós temos exemplos, né? Do modelo de negócio da Gillette. O que ela está oferecendo? Melhor experiência em barbear. O relacionamento, Nespresso Clube. Segmento de cliente para homens. Canais, supermercados e farmácias. Atividades-chave: fabricação de lâmina, patentes, a logística. Recurso, marca e fábrica. Parceria, transportadora. Os custos, publicidade, fabricação, logística. E as fontes de receita? Venda única de baixa margem do aparelho e venda recorrente de altíssima margem. Então, aqui nós temos um exemplo de um quadro pronto, de um quadro Canvas da marca Gillette, da empresa Gillette. Beleza, gente. Então, aí nós acabamos o segundo módulo, onde eu trouxe para vocês 2 modelos de negócio, de planos de negócio. O tradicional plano de negócio, né? Onde eu tenho aí de forma sistematizada todas as informações relevantes com relação a um negócio.
E eu tenho o modelo Canvas, que é um quadro simplificado, onde eu consigo trazer para vocês, de forma resumida, informações básicas necessárias para a abertura de um negócio. Gente, nós ficamos por aqui. Eu peço a vocês a leitura do material e peço a vocês que entrem lá para responder as questões, né, que estão direcionadas a vocês e que estudem, porque é muito importante. Vocês veem aí a correlação de conceito, de estruturação de negócio e agora de planejamento desse negócio, estruturação. E claro, gente, nós temos aqui nós estamos plantando uma sementinha para que possam surgir possíveis empreendedores em nossa comunidade. Agradeço a vocês, até a próxima.